Quando você tá assistindo filmes ou séries de apocalipse zumbi, já teve a ideia de que com certeza faria algumas coisas diferentes do que os personagens fazem ali no filme? Bom, pelo menos comigo acontece isso direto. Eu sempre acho que se fosse eu naquelas situações, faria de forma diferente. Eu acho que a gente acaba pensando nisso porque, na realidade, muitas situações absurdas que acontecem ali nos filmes certamente não se repetiriam na vida real, fala a verdade. Então é por isso que no vídeo de hoje eu faço uma pergunta pra você. Num suposto apocalipse zumbi, você seria um sobrevivente? Você seria capaz de sobreviver? Bom, para você conseguir responder essa pergunta aí, nós vamos analisar juntos algumas situações e tirar essa dúvida de uma vez por todas, para saber se você seria um sobrevivente ou ficaria pelo caminho. Então se você acha que sim, seria um sobrevivente, já deixa seu like aí e se inscreve no canal para dar aquela forcinha pra gente. Para começar, em primeiro lugar teríamos que escolher um universo para fazer essa nossa análise aí. Nos filmes e séries existem basicamente dois tipos de zumbis. Aqueles mais lentos, né, como em The Walking Dead, ou aqueles primeiros zumbis do filme do Resident Evil 1, ou até mesmo aqueles comedores, né, de cérebros do filme A Volta dos Mortos-Vivos. Mas com certeza o que mais assustam são aqueles zumbis insanos do tipo aí Guerra Mundial Z, Madrugada dos Mortos, né, ou até mesmo aqueles da série Black Summer, por exemplo. Então, como existem mais filmes aí com zumbis insanos, eu achei melhor trazer esse universo para nossa análise aqui. Principalmente porque seria muito mais difícil sobreviver em um contexto com esses zumbis corredores. Então, vamos seguir nessa linha aí, certo? Em todos esses filmes aí que eu citei, o início da infecção aparentemente, né, geralmente aí tem início em grandes cidades. Então, indo para esse contexto, pode-se dizer que isso diminui muito as chances de contenção de um vírus. Né, porque assim como aconteceu na vida real, quando um vírus aí altamente contagioso surge em regiões muito populosas, a chance de se espalhar para o mundo todo é quase certa. Principalmente porque no mundo globalizado de hoje, a pessoa viaja aí, né, de um lugar para o outro com muita facilidade. E consequentemente aí as pessoas carregariam uma infecção rapidamente pelo mundo inteiro. Então imagina só uma coisa, se o vírus altamente contagioso se espalha com extrema velocidade, até você se dar conta de alguma coisa já vai estar em apuros, fala a verdade. Igual acontece lá naquele filme Guerra Mundial Z, por exemplo. Então a partir de agora eu quero que você se imagine nas situações que eu vou trazer aqui. Traga para a sua realidade. Imagina sempre você em determinada situação. Do jeito que você está aí agora, por exemplo. Combinado? Vamos dar continuidade então. Pensa aí. Depois do vírus se espalhar rapidamente por várias partes do mundo, provavelmente você não vai estar preparado para situações de caos completo. Até porque eu acredito que ninguém esteja preparado para um eventual apocalipse zumbi, né? A dificuldade com certeza vai ser maior ainda, principalmente se você morar em uma grande cidade. Eu falo isso porque quase sempre é assim que acontece no universo aí desses filmes, né? Extermínio aconteceu em Londres, Eu Sou a Lenda aconteceu em Nova York, por exemplo. Claro que o ideal em uma situação dessas seria ter se preparado de maneira antecipada, né? Fazendo aí estoques de comida e água em um lugar seguro à prova de arrombamentos, né? Principalmente para se defender aí dos zumbis e também dos sobreviventes humanos que vão estar desesperados. Mas como a infecção nesse caso é muito rápida, provavelmente você não se preparou como deveria, né? Ou seja, um ponto a menos aí para você. Tá, então agora que você está ali no meio do caos, talvez parado, né, no trânsito sem saber o porquê, você começa a ver movimentações estranhas de pessoas pela rua. E como o trânsito não anda, vai ter que sair do seu carro e fugir a pé. Bom, isso se você entender que tem que fugir e não ficar ali tentando entender o que está acontecendo, né? Então aqui ó, vai uma dica. Quando você vê um monte de gente correndo desesperadamente de alguma coisa que você nem sabe o que seja, é melhor correr também, viu? Mas se você for um cara muito apegado aos bens materiais, provavelmente vai ficar ali no seu carro e não vai sair correndo junto com as pessoas e rapidamente vai virar um alvo fácil. Se você for um tipo de gente assim, então um ponto a menos para você, e nesse caso é bem provável que seria mais uma vítima. Tá, então suponhamos que você for um cara bem esperto e saiu correndo. Eu te faço outra pergunta. Você tem físico de atleta? Talvez até faça aí uma academiazinha bem meia boca, mas é muito provável que não vai conseguir correr por muito tempo. Agora, outro ponto muito importante aqui. Você tem filhos? Ou, sei lá, esposa? Se a resposta for sim, provavelmente eles não devem ter habilidades suficientes para fugir, né, por muito tempo. Tendo que correr e saltar muros e obstáculos no meio do caos. E se esse for o seu caso, eu tenho certeza que você não deixaria eles para trás, né? Então provavelmente também seria um alvo fácil e, né, mais uma vítima.
Agora, se você deu a sorte de estar sozinho nessa situação, enquanto corre, né, se você for aí alguém esperto, ao mesmo tempo vai tentar entender o que realmente está acontecendo. Isso provavelmente vai demorar um tempinho aí. Agora, ainda enquanto você está correndo, se for um atleta nato, lógico, o próximo passo é encontrar algum lugar para se esconder e descansar um pouco, já que você não se preparou para uma situação dessas, né? Porque fala a verdade, você tem um estoque de comidas em conserva, sementes, armas de fogo ou sei lá, até mesmo um taco de beisebol em casa? Bom, acho que não, né? Suponhamos aí então que você foi um cara muito esperto e achou um lugar para se esconder e teve um tempinho aí para pensar e descansar. Qual seria o seu próximo passo? Conta aí. E já aproveita e comenta também se você estaria vivo, né, até agora, ou já tinha ficado pelo caminho. Agora eu vou falar aqui o que eu faria, né? Qual que é a minha opinião se eu tivesse chegado vivo até aqui. Dependendo da situação, se eu tivesse, né, sangue frio, lógico, essa parada seria só para descansar um pouco e já olharia nas redondezas para saber se tá tranquilo ou não. Se estivesse tudo relativamente calmo, eu sairia logo do epicentro do caos. Depois de avaliar rapidamente a situação, já ia procurar alguma coisa para me defender, né, contra o zumbi se aproximando. Coisas como alguma barra de ferro ou alguma ferramenta, coisas do tipo, porque, convenhamos, né, achar uma besta ou uma arma de fogo você sabe que é praticamente impossível na vida real. Lembrando que esse é o início da infecção, então é muito provável que as pessoas, né, não tenham ideia do que está se passando de verdade. Por isso que eu acredito que o sinal de celular e as comunicações ainda vão estar funcionando. Por isso seria muito importante ligar para os seus parentes, né, os mais próximos, para que eles se preparem para o pior. E rapidamente contar o que você tem em mente, né? Mas o que você falaria para os seus pais, ou esposa, filho, sei lá, no telefone? Qual que seria o seu plano? Vale lembrar que seu carro ficou preso lá atrás no trânsito, né? E numa situação dessas, a pior coisa seria aí tentar se locomover pela cidade de carro. Eu vou falar pra você qual que seria o meu plano numa situação desesperadora dessas. Mas antes de tudo, acho que depende muito do lugar que você estiver, né? Por exemplo, se você estiver numa cidade do interior, né, não tão grande, eu acredito que a primeira opção e mais viável seria fugir para as regiões mais distantes, longe, né, dos grandes centros, tipo sítios, chácaras ou fazendas, por exemplo. Agora, se você mora em regiões litorâneas, né, em cidades aí de praia, o ideal seria tentar fugir para uma ilha ou algo parecido. Eu, por exemplo, moro numa cidade não tão grande, né? Mais ou menos aí 200 mil habitantes. Então, eu acho que seria possível, né, passar em casa, pegar alguns suprimentos básicos e sair da cidade a pé. Agora, se você mora em uma cidade grande, tipo São Paulo, por exemplo, aí seria praticamente impossível sair da cidade a pé em um só dia. E o plano, né, teria que ser outro. Então, se esse é seu caso e você mora numa cidade grande e estivesse aí numa situação dessas, longe de casa, eu acredito que você teria que procurar um lugar seguro provisoriamente. Alguns filmes mostram aí as pessoas procurando por um shopping ou supermercados para se trancar e ficar ali. Mas convenhamos que nesses lugares são repletos de gente e não são tão bem protegidos, né? E outra coisa, todo mundo ia pensar nisso, fala a verdade. A chance de você ter que entrar em confronto com alguém ou, sei lá, infectados seria enorme. Uma boa opção para quem mora em grandes centros, veja se você concorda aí comigo, seria procurar por alguma indústria ou empresa por perto. Isso porque nesses lugares o acesso de pessoas é muito restrito. Por isso, pedir socorro para o, sei lá, o porteiro ou técnico de segurança seria uma boa opção. Claro que a gente está falando aqui do início do apocalipse zumbi. Então é óbvio que se o porteiro de segurança do lugar já souber do caos instaurado, é bem provável que ele não deixe você entrar. Mas vamos imaginar que ele ainda não tenha ideia do que se passa e deixe você entrar. Lá dentro você explicaria a situação e muito provavelmente, né, os jornais ou a mídia a essa altura já estariam abordando todo o assunto na TV. Né? E seria fácil ele entender e não te achar um louco aí e te jogar pra fora. Mas por que eu falei uma indústria? Vou te explicar. Principalmente porque esses lugares sempre estão bem abastecidos de comida, né? E outros suprimentos, como enfermarias, com muitos remédios, e com certeza isso seria uma baita vantagem. Pelo menos até você ter um tempo aí para pensar no que fazer mais pra frente ou até mesmo bolar um plano aí quando precisar fugir ou quando as coisas piorarem. Será que você sobreviveria com o plano que você tem em mente? Bom, não sei, talvez a sua ideia seja melhor que a minha. Conta ela aí nos comentários pra ver se ela é viável, né? Também não vale falar aí que, eu pegaria um helicóptero e fugiria pra uma ilha deserta. Pô, onde que você vai achar um helicóptero, né? E aposto que você não sabe nem pilotar o fogão da sua casa, quanto mais um helicóptero, né? E lembrando que tudo isso aqui que a gente tá fazendo não passa de uma brincadeira, hein, galera? Então é só pra gente passar o tempo aí. E não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like, né? Você não tem ideia de como isso ajuda a gente a crescer. E segue a gente aí nas redes sociais. Valeu, galera. Então, forte abraço, fiquem com Deus
e até a próxima.